Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de angiospermas. Angiospermas, que quer dizer bolsa e semente, né? Ou seja, ela tem, diferentemente das outras plantas, algo que proteja a semente. E essa proteção é feita pelo fruto, a fruta que a gente come, né? A vantagem evolutiva dessas angiospermas se deve pelas flores e pelos frutos também, mas é mais pelas flores, porque essa modificação mais visível inclui algumas folhas especiais também, as pétalas, que podem exercer vários papéis importantes, principalmente como a atração de animais polinizadores. Mas tiveram outras mudanças. As angiospermas são as únicas que possuem fruto para a proteção da semente no interior. E a formação do fruto, por exemplo, é possível pela presença das flores com ovário. A gente vai ver na reprodução delas. Então, não só a flor, mas também o fruto vai garantir muita proteção para a semente e vai garantir também a atração dos animais dispersores, né? Aumentando a chance de ocupação de novos territórios e novos habitats para essa planta se desenvolver. Então, a base da nossa alimentação, né? Arroz, feijão, soja, trigo, batata, vários temperos também, pimenta, cravo da Índia, noz moscada. Então, também fazem parte desse grupo. Então, elas são plantas vasculares, ou seja, tem xilema e floema, um conjunto de vários xilemas e de vários floemas, possui raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Não necessitam de água para que ocorra a fecundação, igual às gimnospermas, porque as briófitas e as pteridófitas ainda precisam, né? Da união dos gametas forma-se o embrião, dentro da semente que ele fica. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em fruto. Então, o ovário, que teve ali a fecundação, ela vai se transformar em fruto, tá? E as pétalas, elas vão se desintegrar. Após a fecundação, isso já foi, né? O ovário de flor se desenvolve e transforma-se em fruto. E o outro tópico é o grupo de vegetal mais recente, mais abundante da Terra. Tá aí algumas diferenciações entre gimnospermas, que está aqui bem no... agora dá para ver. Gimnospermas e angiospermas. A única diferença aqui na estrutura reprodutora é o estróbilo na gimnosperma. A estrutura reprodutora da angiosperma é a flor. Os gametas produzidos nos estróbilos. Os gametas são produzidos na flor. Os estróbilos não atraem os animais, por isso são polinizados pelo vento, que é a anemofilia. Na angiosperma, as flores produzem o néctar, que atrai os animais para que façam, né, a polinização. Nas gimnospermas, as flores não possuem ovários, portanto, não produzem frutos. Semente nua, isso que significa gimnospermas. E nas angiospermas, as flores possuem ovários, que após a fecundação se transformam em frutos. Bom, para saber um pouco sobre a reprodução dessas plantas, aí como devem estar percebendo, né, é uma flor sem pétalas, sem sépalas, é só com a parte de dentro. Então, a estrutura floral para a reprodução, né, onde o gineceu é o conjunto de carpelos, que produzem os óvulos dentro dos ovários. Então, o gineceu é toda essa parte aqui, é a parte feminina. O estigma, a parte de cima, que vai receber o grão de pólen. O estilete, que é só um canal até o ovário, tá? E o óvulo fica dentro do ovário. A parte masculina é a antera e filete, ok? Então, vai ter um monte também, que o conjunto deles é chamado de androceu. É o conjunto de estames.
tá? Então, filete e antera formam um estame. Vários estames formam um androceu. E estigma, estilete e ovário formam um carpelo, conjunto de carpelos chamado de gineceu. Ainda tem a corola, que é o conjunto de pétalas para atração dos polinizadores, proteção também na parte reprodutiva. Temos o cálice, que é o conjunto de sépalas que está logo embaixo. Aí até tem, né? As pétalas estão aqui. Nossa, agora que eu reparei, que está tudo verde. Mas o cálice é o conjunto de sépalas e a corola é o conjunto de pétalas. Nós podemos ter a angiosperma hermafrodita ou monoclina, é a mesma coisa, que tem os dois sexos como essa. A maioria acontece isso, tá? Isso é uma estratégia evolutiva. Ou temos a diclina feminina, diclina masculina, tendo só feminino ou só masculino, respectivamente. A espécie monóica são os dois sexos na mesma planta, seja na mesma flor ou em flores diferentes, porém nas mesmas plantas. Então, tem os dois sexos naquela planta. Espécie dioica são plantas apenas com flores masculinas ou apenas com flores femininas. Como nas gimnospermas, né, a angiosperma produz dois tipos de esporos. A parte masculina da planta produz microesporos ou micrósporos, que se desenvolvem em grãos de pólen. Então, aí está bem resumido, né? Então, vamos lá. Essa daqui seria melhor para falar. Então, aqui está o ovário. O ovário tem o óvulo, que é diploide, tá? Então, é chamada de megásporo. Diploide quer dizer, temos 2 cromossomos de cada, tá? 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, enfim. Acontece a meiose e esse megásporo se torna um megásporo funcional haploide, tá? Então, temos vários megásporos porque cada meiose dá origem a 4 células haploides, ou seja, com a metade dos cromossomos que tinham antes. Enquanto isso, desse outro lado aqui, é a parte masculina. Coloquei um pouquinho mais para cá, onde nos estames a gente tem as células-mãe, que é chamado de micrósporo, ou seja, pequeno, e aqui o grande, tá? Por meio de meiose, formam 4 micrósporos haploides, ok? E depois eles vão se desenvolver a 4 grãos de pólen. Vou colocar mais para baixo. Isso tudo acontece, nem sempre acontece junto, porque para não haver autofecundação dessa flor, porque elas precisam de diversidade, né? Diversidade genética. Então, às vezes, eles não se desenvolvem na mesma época. Então, tudo isso, esses megásporos funcionais, esses 4, vão se transformar em oosfera, que é o que de fato vai fazer a fecundação, e 2 núcleos polares. Claro que vai sobrar ali para ter células companheiras, né? Células que vão ter sim suas funções, mas não é importante para nós aqui no momento. E 2 núcleos polares haploides também. Aqui, cada grão de pólen vai ter sua célula geradora do núcleo espermático, gravem também isso, e a célula do tubo, desculpa. Vai ocorrer a fecundação. É importante dizer quando o carpelo, né, quando o estigma ali, a parte de cima que vai receber o grão de pólen lá na parte feminina, quando ele se encontra pronto para a fecundação, esse estigma se torna mais viscoso para facilitar a adesão. É como se fosse uma cola para colar os grãos de pólen. Cada grão de pólen absorve parte desse líquido e se desenvolve formando o tubo polínico, que a gente vai ver, que cresce ao longo do estilete. Então, vai ocorrer a dupla fecundação, tá? Conhecida assim, é típica das angiospermas. Um dos núcleos espermáticos, que está aqui, tá? Os 2 de azul, um deles, tá? Vai fecundar a oosfera.
gerando o zigoto, tá? Que é 2N, ou seja, um grupo de cromossomos do núcleo espermático, outro grupo de cromossomos da oosfera, eles vão se unir, vão fecundar, vão formar o zigoto, que vai se desenvolver ao futuro embrião e planta adulta depois. O outro núcleo espermático fecunda os 2 núcleos polares, formando outro zigoto. Então, esses núcleos polares aqui, ó, vão se unir ao outro núcleo espermático, formando um organismo, né, uma estrutura 3N, né, triploide. Essa célula vai se desenvolver em endosperma triploide da semente. O que é isso? É um tecido de reserva que vai permitir que tenha alto metabolismo durante a germinação. Então, para quê? Para ter muita energia, para crescer logo, formar suas folhas e assim, finalmente, fazer fotossíntese. Então, vamos resumir. Temos a oosfera aqui dentro, né? Aqui dá para ver melhor. Um desse núcleo espermático vai se unir à oosfera. O outro vai se unir a esses 2 núcleos espermáticos para formar os nutrientes dele. O embrião, que é diploide, vai se desenvolver, vai liberar hormônios para induzir o crescimento do ovário. E o ovário, sim, vai se transformar em fruto. E aí, já aproveitando para falar de semente, né, que cai no meio, no solo, né, deve encontrar certas condições básicas para iniciar a germinação. Então, a água precisa reativar o seu metabolismo, tá? Porque tem até hormônios, né, que são lavados ali, que são retirados para que ocorra essa ativação novamente da semente. Fora isso, se não tiver respiração, se não tiver temperatura ideal, água para lavar essa semente, ela continua em estado latente, que a gente chama de dormência, até que sinais extras, né, do ambiente indiquem o melhor momento de desenvolver. As angiospermas elas vão ser divididas em grandes em grandes classes, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Tá? Esse nome vai sugerir por causa de uma característica que identifica o número de cotilédones presente na semente. Então, o cotilédone, resumidamente, é quando você consegue dividir a semente em 2 ou não consegue dividir certinho a semente em 2. Então, a monocotiledônea, por exemplo, o milho, que você não divide certinho, ele não, às vezes não se quebra em 2. E o feijão, dicotiledônea, que você vive vendo isso, né? Que ele pode até vir assim já pela metade. Então, nas dicotiledôneas, como esse feijão, né, o embrião, ao se desenvolver, digere o endosperma, que a gente falou, triploide, e guarda as reservas em 2 folhas de armazenamento, que são essas que a gente está vendo. 2 folhas, é dividido em 2. E já nas monocotiledôneas, como esse milho, o endosperma, o triploide, é mantido em um único cotilédone, reduzido, serve de intermediário para transferir as reservas para o embrião, apenas durante a germinação. Resumindo, é um pedaço que não se divide direito, ou nem se divide, e outro que se divide em 2. Elas podem ser diferenciadas também pela raiz, né? A raiz fasciculada, que não tem uma principal, né? Ou pode ser uma raiz pivolante ou axial, que tem a raiz principal e as outras são secundárias. Nas folhas a gente pode ver nervuras paralelas umas às outras na monocotiledônea. Na dicotiledônea são nervuras reticulares, em forma de rede. As monocotiledôneas têm xilema e floema totalmente dispersos e aqui os feixes, né, que são os xilemas e os floemas organizados. Sempre o floema para fora e o xilema para dentro. Aqui podem ser flores trímeras, 3 sépalas, 3 pétalas, ou 6, 9. E aqui podem ser 5 pétalas, 5 sépalas, flores em geral pentâmeras. As monocotiledôneas,
são plantas de alta produtividade, né, que investe quase toda a sua biomassa na reprodução, tá? Ou seja, nas sementes. E as dicotiledôneas são 2/3 de todas as plantas, mais ou menos, com flores, e inclui todas as árvores frutíferas, como o eucalipto também, as leguminosas, boa parte das plantas cultivadas na produção de flores, como o girassol. Importante dizer novamente, vendo os frutos aí, que o fruto surge do desenvolvimento do ovário da flor. Então, o ovário vai se transformar no fruto. Dentro do ovário está o embrião, e aí ele vai estar dentro de uma semente. A maioria dos frutos que é reconhecida como tal, né, como fruta mesmo, costuma ser colorida, perfumada para a atração dos animais, como a gente já havia dito. As sementes desses frutos, em geral, são engolidas com polpa, né? Resistem aos sucos digestivos e algumas até precisam dos sucos digestivos para germinar depois. E saem nas fezes a longas distâncias, ou não, né, da planta mãe, da planta de origem, aumentando a área de distribuição quando é feita em longas distâncias. Então, temos os frutos carnosos, os frutos secos, os frutos partenocárpicos e pseudofrutos. Então, para começar, o fruto principalmente carnoso, ele vai se dividir em epicarpo, que é a casca, mesocarpo, que é a polpa, e o endocarpo, é o que envolve a semente. Então, temos a baga e a drupa, isso não precisa ser gravado, né? Mas precisa ter entendimento, né, sobre isso um pouquinho. Então, várias sementes em endocarpo não rígido. Então, o que está ali envolvendo a semente não é tão rígido assim. Diferentemente da drupa, que é um caroço bem duro mesmo. Temos os frutos secos, que é dividido em deiscentes e indeiscentes. Os deiscentes se abrem para liberar as sementes, né, como está escrito aí, e os indeiscentes não abrem. Esse é o caso do dente de leão aí embaixo, que é só soprar e ele leva essa dispersão aí de sementes. E à esquerda é o carrapicho, né, que também pode ser levado a semente através de animais que eles grudam. Os pontinhos da banana são óvulos não fecundados, né? Como elas possuem um hormônio que vai induzir esse crescimento, desenvolvimento delas muito rápido, os ovários podem se desenvolver antes mesmo de serem polinizados. Então, quando eles crescem, os frutos crescem sem fecundação, eles são chamados de frutos paternocárpicos. É um fruto verdadeiro ainda. Então, quando ele se desenvolve sem fecundação, isso pode acontecer com uva e com laranja também. Quando o fruto é chamado de pseudofruto, quer dizer que aquele fruto que a gente chama de fruta, né, que é comestível, não é feita do ovário, é feita de qualquer outra parte da planta, como a base da flor ou ali estruturas pertinho do ovário, coisas bem próximas do ovário, mas não do ovário propriamente dito. Então, é chamado de pseudofruto. O caju, maçã também é assim, por mais que ela seja um pouquinho parecida com o fruto normal. Os morangos também. Nós vamos falar agora um pouco das raízes, né, que tem como função essencial a absorção de água e sais minerais no meio. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Raízes aéreas, como as orquídeas, raízes sugadoras, ou chamadas de austórios, raízes tabulares, que parece uma tábua, né? Raízes respiratórias, ou chamados de pneumatóforos, isso acontece muito no mangue, porque é um solo pouco oxigenado, né? Com muitos sais, então elas precisam descer e depois voltar para cima. Raízes tuberosas como mandioca, batata doce, que vão armazenar muito nutriente. Raízes estranguladoras, como a figueira mata-pau.
ela aperta demais, né? Pode ser até parasita, ela aperta demais o outro tronco. Temos o caule, que vai sustentar a planta, né? Tem o tipo, os aéreos e os subterrâneos. Então, os aéreos são tronco e estipe. O estipe não tem nenhuma ramificação, né? Os caules subterrâneos, rizoma e tubérculo. O tubérculo é da batata inglesa, né? A mais comum que a gente come. E é um caule que armazena também muito nutriente, que seria inclusive para ela usar em outra fase do desenvolvimento dela, mas a gente colhe, né? E as folhas, que servem basicamente para fazer a fotossíntese, né? Mas elas têm diversas modificações, como os espinhos, que servem não só para proteção, como é uma folha fechada, né? Que serve para não perder muita água. Elas servem também para digerir os insetos, como na planta carnívora. Serve também para atrair polinizadores, se for de outras cores, como no girassol. Bom, vou fazer essa questãozinha aí com vocês. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para polinização, que é o caso das... Então, a gente vê isso acontecendo, esse problema acontecendo no filme Bee-Movie, né? Então, é o caso das angiospermas, né? Como as árvores frutíferas. Então, os gimnospermas não dependem disso, nem briófitas, pteridófitas, muito menos as algas, ok? Bons estudos!